Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra de reflexão para a nossa vida, que às vezes a gente não presta atenção, né, nos problemas que nós mesmos estamos passando, a gente não para refletir, para avaliar, né? E outro dia eu estava meditando na palavra de Davi, na história de Davi, né, uma história bíblica que está lá no livro de Samuel. Eu até recomendo para que todos dê uma olhada, leia, porque é uma história magnífica, né, de aprendizado e que quero passar um pouquinho para vocês sobre o que eu consegui entender sobre essa parábola lá da Bíblia, né? Davi, ele não saiu de casa para enfrentar Golias, né? Ele saiu de casa a pedido do pai para levar comida para os irmãos dele que estavam num acampamento de guerra, né, juntamente com Saul, que era o rei na época, né? Aí quando Davi chegou lá nesse acampamento, deu de cara com Golias. Golias, ele gritava e ele falava se tinha gente, né, homem de coragem, pessoas valentes para enfrentar ele, né? E aí Davi, ouvindo aquilo, né, aqueles gritos que o Golias estava falando, e ele tendo esse comportamento, né, o Golias, ele estava desafiando alguém de coragem para enfrentá-lo, né? No caso ali, ele estava enfrentando o povo de Deus, o povo de Israel. E Davi, ele já era uma pessoa que ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai dele lá no pasto, né? Então ele ouviu aquilo ali, ele falou assim: não, eu vou lutar, eu não vou deixar ninguém falar assim, né? Essa desonra contra o povo de Deus. Então ele decidiu que iria lutar, né? E aí os irmãos dele falaram assim: não, cara, você tá doido, você vai enfrentar esse gigante, você não vai dar de conta dele, o que você quer fazer? Você tá querendo só se amostrar, né? Você vai morrer. E aí o Davi falou, a resposta do Davi foi: não, eu vou enfrentar ele sim. Entendeu? Porque ninguém vai ficar gritando, desonrando o povo de Deus desse jeito e vai ficar vivo, né? Vou se eu não conseguir matá-lo, pelo menos eu tentei, né? E se eu morrer, no pensamento dele, eu acredito, ele falou: se eu morrer, morrerei com honra, né? E, e aí veio, ele deu de encontro, o Saul também estava lá no local, no acampamento, e falou pro Davi assim: ah, já que você quer ir, eu vou te ajudar. Te ajudar daquele jeito, né? Porque ele quis emprestar para ele a armadura que era dele mesmo, do Saul, do rei Saul. E aí eu fiquei analisando, né, que a armadura do Saul não serviria para Davi, né, porque Davi tinha outras medidas, né, outro formato de corpo. Então uma armadura que foi feita para uma pessoa logo não vai servir para outra, né? Mas o Davi aceitou, né, e vestiu a armadura do rei Saul. Mas quando ele vestiu, ele sentiu que estava desconfortável, né? Ele não tinha movimento para atacar, para lutar, né? Propriamente dito. Então, ele falou: não, cara, eu não vou pegar essa armadura, não. Eu vou do jeito que eu trabalho todos os dias mesmo lá no pasto, que é a experiência que eu tenho, né? Cuidando das ovelhas do meu pai. Porque eu já matei urso e já matei leão, né, para defender as ovelhas. Só que ninguém viu, né? Ninguém viu na época que ele tinha feito isso, porque não tinha celular para registrar, né? Para fazer selfie, essas coisas todas que a gente faz hoje. Então, hoje a gente tem toda uma tecnologia e glória a Deus por isso, né? Então, que até é por isso que eu tô aqui conseguindo conversar com vocês, mandar essa mensagem aqui dentro do meu espaço aqui, né? Com todo o conforto e tudo. Então, o Davi foi,
né, e enfrentando todas as adversidades, porque ele sentiu, né, que ele conseguia vencer. E mesmo se ele não conseguisse, ele pensou, se eu não conseguir, eu tentei pelo menos, né? Então, essa parábola do Davi, com a luta dele com o gigante, né, o Golias, tinha tudo para dar errado, né? Só que ele falou assim que ele ia no nome de Jesus para lutar contra o Golias, né? E ele falou pro Golias, você vem com suas armas e eu vou no nome de Jesus, né? Para te derrotar. Então, o que ele teve? A fé, né? Teve uma fé muito grande que ele ia conseguir vencer e até pelo que ele estava vendo, né? Pelo afrontamento, né? Ele falou, não, ninguém pode falar desse jeito e continuar vivo para desmoralizar, né? O povo de Deus, o rei, toda aquela cidade, né? Então, eu penso que Golias é como se fosse um problema também na nossa vida, né? Quando ele aparece. Ninguém sai de casa sabendo o que vai acontecer naquele dia. E às vezes pode acontecer um problema grande cruzar teu caminho e aí que entra, né, a nossa escolha. Se você vai lutar ou se você vai, né, deixar aquele problema que surgiu, o inesperado, te destruir, né? Porque é basicamente isso essa história, né? Os enfrentamentos que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? De dificuldade, falta de alguma coisa que a gente precisa, né? Doença, coisas que tá nas nossas mãos, a gente tem que fazer. Agora, tem outras que não tá nas nossas mãos e só Deus que pode nos ajudar, né? Então, o Golias, ele foi derrotado, né? Porque o Davi conseguiu derrotar ele. E o Davi se tornou famoso depois desse feito que ele fez, né? Ele virou rei futuramente, né? Então, é muito linda essa história, né? E eu recomendo a todos vocês que, se tiver uma oportunidade, leia a Bíblia, né? A Bíblia é um livro maravilhoso e mais atualizado que existe. Eu estou convertida há 2 anos e estou conhecendo a palavra de Deus, né? E ela tem trazido muita coisa boa para a minha vida, né? Palavras de edificações, para a gente viver com honra nessa terra, sabe? E é muito bonito tudo isso. Então, a história de Davi, eu me identifiquei com ela, porque a gente tem que ser assim mesmo, a gente não pode desanimar quando um problema aparece na nossa vida. A gente tem que lutar, não importa qual seja o resultado, né? Se você vai viver, se você vai morrer, você tem que lutar para sair vitorioso, porque os problemas da vida, se eles aparecem e a gente não luta contra eles, eles vão crescendo. E se você não destruir ele vai te destruir, entendeu? Ele vai te destruir. Não adianta, né? Tem coisas que só nós podemos fazer para melhorar a nossa vida, né? E às vezes acontece umas coisas que a gente não está esperando. Às vezes a gente está só seguindo a nossa vida aí, normalmente, do dia a dia, né? A gente não sai de casa para procurar problemas para a nossa vida. A gente sai de casa para trabalhar, para fazer academia, para ir no mercado, para fazer a nossa rotina diária, né? E de repente, do nada, as coisas acontecem, né? Aí a gente tem que parar, refletir, sabe? Buscar Deus, dobrar os joelhos, buscar Deus na nossa vida, porque Ele é a solução para tudo, no meu ponto de vista, sabe? Ele é a solução para tudo. Tudo que você não pode resolver, Ele pode, né? As coisas impossíveis pertencem a Deus. Então, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo coisas na minha vida difíceis assim, de viver mesmo, de resolver. Só que isso não é só eu, né? Se você for olhar do lado ali, vai ter várias pessoas que estão passando por problemas. Se não for de uma esfera, é de outro, né?
mas o que a gente pode resolver, a gente tem que resolver. Entendeu? E não podemos ter medo de enfrentar. A gente tem que enfrentar nossos problemas de frente, porque se você não enfrentar eles, eles vão te derrubar. Entendeu? Não importa qual seja. Entendeu? Seja vitorioso. Escolha um ano de 2026 de lutar as suas lutas. Entendeu? E se tiver que cair, caia. Mas você vai se levantar. Entendeu? Porque Deus é maravilhoso e Ele está no princípio de tudo. Viu? Até a próxima.